Apesar de toda brincadeira, de toda a parte cômica, existe uma profundidade nessa peça. Existe algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para falar, ensinando. Talvez existem Docivaldos sentados aqui hoje. Talvez existem Júniors, Noemis, Ruths, Marisete, Creolice, Gorete, Daniel. Morte não tem nome aí. Eu não sei, porque por ser uma comédia, a gente riu o tempo todo, porque realmente é engraçado de tudo aquilo que a gente presenciou. A gente passou esse vídeo no final para mostrar o que é a realidade. A gente sabe perfeitamente que a morte ela não vai escolher idade. A morte ela não vai escolher sexo. A morte ela não vai escolher cor, não vai escolher religião. Ela vai chegar, pronto e acabou. E você percebe que Deus hoje te trouxe a um celeiro de vida. Deus te trouxe a um lugar para fazer você rir. Mas não é rir simplesmente por rir. É para você entender que às vezes nós estamos rindo de nós mesmos. Nós estamos rindo do nosso próprio erro. Não é verdade? De repente eu estou rindo de mim mesmo em Docival. E Deus nos dá a oportunidade hoje de nos arrependermos. Deus usa Daniel de uma forma poderosa para conscientizar essa família. Deus hoje usa essa igreja, Deus hoje usa essa peça para te conscientizar, querido, que se não houver uma mudança de vida, a morte vai chegar e pronto, acabou. Quando um dia estava eu indo para uma favela, um amigo virou para mim e disse assim: olha, Léo, eu sei que você está indo buscar cocaína e maconha, eu sei disso, mas se a morte cruzar o teu caminho agora, vai acabar, você não vai conseguir nem cheirar a última cocaína. Eu não dava muita atenção para aquele rapaz. E ele me alertava. Eu sei que agora você está indo para o baile funk. Eu sei que lá você vai se prostituir. Eu sei que lá você vai beber, porque esses são os prazeres da carne. Mas se a morte te alcançar, é lá que você vai ficar e pronto. E hoje, nós temos visto isso dentro da nossa comunidade. Quantos jovens você não tem recebido notícias de que você conhece, que foram assassinados por causa das drogas? Há pouco tempo, há uma semana atrás, uma reportagem do jornal, 2 irmãs foram arrancadas de dentro da Rio Sampa. Eu não sei quantos aqui viram essa reportagem. Elas foram arrancadas de dentro da Rio Sampa, estupradas, mortas. Eu não sei hoje como está a sua vida, como está o seu coração. Mas você está preparado para morrer? Você está preparado para a vida de Jesus? Adolescentes estão preparados para morrer? Estão no celular, estão aí atrás enquanto a gente está ministrando aqui? Estão preparados hoje? Se Jesus chegar, vocês estão preparados? Eu quero dizer uma coisa para você. Uma vez de um curso de crianças, eu fiquei horrorizado quando disseram para mim que crianças também vão para o inferno. Porque desde o momento que uma criança tem a capacidade de colocar a mão no joelho e dançar baile funk, proferir músicas pornográficas, como os funks têm dito aí, e a gente vê que existem muitas crianças hoje fazendo isso. Se ela pode proferir que dançar funk é legal, se ela pode proferir músicas, ainda que inconscientemente, que não é legal, ela também pode proferir que Jesus salva. E se ela não profere que Jesus salva, porque nós pais temos achado bonitinho os nossos filhos colocar a mão no joelho e falar aí, vem tchutchuca, vem não sei. Se a gente tem ensinado isso para os nossos filhos, nós estamos conduzindo eles ao inferno. E como pais, como mentores espirituais da nossa família, nós não temos feito o nosso papel. Eu sei que você riu até agora, mas as nossas atitudes trazem lágrimas ao Espírito Santo. As nossas más atitudes.
E você pode hoje se arrepender. Porque enquanto Jesus não voltar, há esperança. Há esperança. Eu queria orar pela vida de vocês nessa noite. Quero interceder por vocês. Não espere a morte bater na sua casa. Não espere a enfermidade te alcançar. Existe alguém aqui nessa noite hoje que entendeu essa mensagem? E quer vir aqui? De todos vocês que estão sentados aí, você acha vergonha vir aqui na frente? O Gui estava dizendo para mim hoje, vou usar as palavras do Gui. Carlos estava dizendo para mim na casa dele hoje, enquanto a gente preparava a sonoplastia, que ele era um crente muito soberbo. Ele endurecia o coração dele quando falava assim à frente. Não, mas eu não vou porque eu sou líder. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Porque eu trabalho na igreja, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Então, não quero receber oração. E quando nós estávamos apresentando no sítio, Elias, Deus usou a sua palavra e depois usou o Frank para estar orando pela vida dele. E fazer ele entender que estar diante do altar do Senhor não é nenhum tipo de vergonha, mas é o reconhecimento de que precisamos de Deus, de que precisamos de oração, de que precisamos mudar. Deus não te trouxe aqui só para você rir, Ele trouxe para te conscientizar de que precisa haver uma mudança. E essa mudança pode acontecer a partir de agora. Vem aqui, sai do seu lugar. Você que é um homem de coragem, você que é uma mulher de coragem, não deixa a mão te bater na tua porta não, querido. Vem aqui. Sai do seu lugar. Deus quer dar a você uma nova oportunidade. A oportunidade de um novo recomeço. Vem orar com o Senhor. Sai do seu lugar. Vem aqui. Rodolfo, vem aqui com o seu irmão. Em nome de Jesus, eu quero orar por vocês mais uma vez. Eu quero que 2 adolescentes da igreja venham orar por esses meninos. 2 adolescentes, homens, meninos. Vem aqui abraçar esses meninos. 2. Quero 2 adolescentes homens da igreja que venham aqui abraçar esses meninos. 2. Isso. Vem abraçar esses meninos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você venha comigo. Mas alguém essa noite vir aqui, preciso ir ao banco, buscar. Não se sinta envergonhado não, querido. Um dia alguém disse para mim que o altar é um lugar de recomeço. Eu quero que alguém da Dom Real, uma menina, abraça minha amiga, minha irmã aqui, por favor. Mas alguém quer vir aqui para a gente orar, para a gente interceder. Não é vergonha você se colocar diante de Deus. Deus deseja algo da sua vida. Deus quer fazer uma transformação. Deus quer que você ria de alegria na presença do Espírito, em mudança de vida. Deus está nos transformando. Ao invés de sermos enrolões, Deus quer fazer com que nós sejamos homens e mulheres fiéis, que o adorem com atitudes. Talvez seja essa a última chance, querido. Você não sabe como você vai sair daqui e o que vai acontecer depois daquele portão. Você não sabe. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Se coloca de pé. Se coloca de pé, igreja. Quero interceder por você.
Senhor. Perdoa, Senhor, porque teve momentos que eu quase fraquejei, quase saí da tua presença, quase fui para o mundo. Mas o Senhor tem um plano em nós. O Senhor tem tido um plano na vida da tua igreja. O Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, que hoje estão aqui, não só à frente, mas todos os irmãos que estão também na igreja, participando aqui nessa noite, nesse momento de louvor e adoração. Obrigado, Jesus. Continua cuidando da nossa vida. Diz a tua palavra: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós cremos, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que a morte foi tragada, porque Jesus Cristo venceu a morte. E o sangue derramado na cruz do Calvário nos deu direito à vida eterna. E nessa noite, Pai, nós estamos perfeitamente entendidos de que a morte não tem, de que o pecado não tem nenhum poder sobre nós. Por isso, Senhor, nessa noite, cuida do teu filho. Ó Deus, em nome de Jesus, o meu irmão pelo qual estou orando com ele, junto com ele nessa noite. Cuida da sua vida, cuida da sua família, do seu interior. Senhor, eu também te peço pela minha sogra e meu sogro, que estão comigo aqui nessa noite. Eu quero te agradecer pela vida deles. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio de ter, Senhor, pessoas como meu sogro, seu Antônio, Dona Margarida na minha vida. Ó Deus, eu te peço que ministre, Deus, um plano de salvação na vida e no coração deles. Ó Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração, de ver os meus sogros caminhando junto comigo na tua presença, junto com a minha esposa. O Senhor sabe, Senhor, o desejo que eu tenho no meu coração. E é por isso que nessa noite eu estou feliz, porque eles puderam estar junto comigo, participando desse momento. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Obrigado pela companhia do Real. Obrigado pela vida desses adolescentes, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque juntos estamos fazendo a tua obra. E cremos que o Senhor há de nos levar em vários lugares, ó Deus, para falar do teu amor. Seja com cada um de nós. Nos leve em paz para os nossos lares. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade no seu espírito, e a minha vida será tua vida, e a minha vida será Pastor? É pastor? É. Eu amo a minha sogra, você vai estar perdendo. Ei, amados, gostaria nesse momento de convidar a igreja que se faz presente. Eu estou falando da Igreja Batista de Vila Guimarães, falando da igreja que está aqui presente, servo do Senhor, a que nós estejamos com sinceridade com todas as mãos sobre a companhia de Teatro Dom Real, para que eles estejam não apenas abençoando as nossas vidas, como abençoaram hoje esta noite, o instrumento que Deus usou para nos fazer uma reflexão, uma análise da nossa vida. E eu louvo a Deus por esta noite. Eu louvo a Deus pela companhia de teatro que fez que todos nós aqui tiverem que nos refletir, fazer uma análise da nossa vida. E nós temos aqui pessoas, histórias, várias histórias, diferentes uma da outra. Nós temos aqui evangélicos de muitos anos.
Nós temos aqui evangélicos que estão começando a sua vida evangélica. Nós temos aqui pessoas que ainda não abriram o seu coração para Jesus. Pais que têm os seus filhos na igreja. Filhos que têm os seus pais na igreja. Mas que ainda não tiveram um momento de reflexão, de entender aquilo que foi de uma forma muito clara e muito direta falado hoje nessa noite. Que haverá um dia que todos nós haveremos de prestar conta. E isso é tão certo quanto você está vivendo, eu estou vendo você. Essa é a razão que me levou a tomar a minha decisão também. Hoje eu sou pastor. Hoje eu estou pastoreando. Mas houve um momento que eu tive de tomar uma decisão de aceitar e abrir meu coração para Jesus. Porque eu entendi que um dia eu haveria de prestar conta diante do Senhor. E eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Você ainda tem tempo. Estaremos encerrando mais uma oração. Eu gostaria de convidar você que ainda está aí onde você está. Quero orar por você, pela igreja. Eu tenho dito, agora falo diretamente à Igreja Batista em Vila Guimarães. Eu tenho plena convicção e certeza do que o Senhor tem nos chamado para este tempo. Eu não falo de mim, eu falo de todos nós. E o Senhor tem levantado para este tempo, para este trabalho. Eu falo de você, vida de casa. É uma pessoa que o Senhor tem enviado para se unir a nós, para ganhar Vila Guimarães para Jesus. Eu falo de você, Web, da tua casa e da tua família. E o Senhor também tem mandado. Eu falo de você, meu irmão, minha irmã, que há tantos anos congrega nesta igreja. Quero orar por você. Quero que hoje você firme um compromisso sincero com o Senhor, de realmente se preocupar com as almas perdidas. Pessoas que não estão dando valor devido ao sacrifício de Jesus. Quero convidar você para que você venha aqui. Eu quero orar por você, que Deus quer. Desejo? Te abençoe. Te abençoe. Você que hoje nessa noite toma uma decisão de um compromisso com Deus. Quero alcançar o teu coração. Eu estou te convidando para que você tome um compromisso, não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o teu departamento, mas que você tome um compromisso com o Senhor. Compromisso esse que vai além de apenas uma responsabilidade na igreja, mas que você seja não apenas um ministro na igreja, mas que você seja sacerdote dentro da tua própria casa. Lá na tua casa é um campo missionário. Bem possível que você tenha lá um filho que ainda não conhece Jesus. E você hoje, nessa noite, você quer colocar a tua vida no altar do Senhor para que você seja um instrumento para trazer o teu filho ao altar do Senhor. Eu quero te convidar para que você seja um sacerdote da tua casa. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, te dando autoridade espiritual sobre a tua casa. Te abençoe. Te abençoe. Você que há tantos anos está na igreja. Você tomou um hábito, um costume, dominicalmente vir à igreja. E até sente 18h30, 19h30, em casa, quando você decide pelo frio, pela chuva, não vir à igreja, e algo te incomoda, eu preciso ir, mas não é simplesmente pela espiritualidade, mas é pelo costume, pelo hábito. Hoje eu quero orar por você, para que você venha à igreja assim, não seja domingo, durante a semana, mas que você venha impulsionado por uma verdade que você precisa de que Deus realmente esteja dirigindo.
Ou seja, Senhor, eu não quero mais apenas ser religioso, mas eu quero, Senhor, ser alguém que Tu olhes para mim e tenha alegria em mim. Que Tu possa dizer, Senhor, para aqueles que estão contigo, os anjos, está vendo lá meu servo, a minha serva? Eu tenho prazer nele. É disso que eu estou falando. Eu te convidar que você coloque a tua casa, a tua família, o marido que você tem orado tanto, para que ele venha ter um encontro com Jesus. Quero orar por você para que você seja um instrumento usado por Deus para você ganhar o teu marido. Com testemunho. Não é apenas com Bíblia embaixo do braço, mas com testemunho. Eu quero ser corajoso para dizer isso. Às vezes nós não ganhamos o nosso sogro para Jesus, a nossa sogra para Jesus, o nosso filho para Jesus, o vovô para Jesus, o nosso marido para Jesus, a nossa esposa para Jesus, por o nosso mau testemunho. Deseja cruzar no teu coração hoje, nessa noite. Senhor Deus, eu não quero ser mais empecilho, mas eu quero ser, Senhor Deus, instrumento em tuas mãos para ganhar as pessoas que estão ao meu redor, talvez o teu colega de trabalho, na escola. Talvez ele ainda não aceitou Jesus porque ele não consegue ver em você na tua vida e realmente você pertence a Ele, pelo teu modo de ser, pelo teu procedimento. Hoje o Senhor ele quer transformar a tua vida, a te fazer santo como Ele deseja e quer que sejamos. Sede santos e perfeitos, diz o Senhor Jesus. Olha, Senhor, eu te sou agradecido, Senhor, porque Tu és Deus de misericórdia. A Tua palavra diz, Senhor, que dos nossos pecados Tu não te lembra mais.